E aí, vidas, tudo bem? Eu sou a Giovana, esse é o Amor em Letras, e como vocês viram aí na thumb, hoje é dia de falar de Corte de Espinhos e Rosas e Trono de Vidro, e são duas séries de livros da Sarah J. Maas que fizeram muito sucesso fora do Brasil e muito aqui no Brasil também. Então, todos os bookstagrammers, os booktubers falam dessa série de livros, leram ou querem ler, ou tem muita curiosidade, porque tem um hype realmente muito grande, e eu vou falar sobre a minha experiência com essas duas sagas de livros e qual que é a minha preferida. Então, se você gosta desse tema de livros de fantasia, livros de romance, livros do hype, continua assistindo esse vídeo. E bora começar! Bom, então Corte de Espinhos e Rosas e Trono de Vidro são duas séries de fantasias, livros de fantasias. Sendo que a Cotar, Corte de Espinhos e Rosas, tem 5 livros publicados até agora, então a gente tem Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Neve e Fúria, Corte de Asas e Ruína, Corte de Gelo e Estrelas, que é uma novela, um spin-off que é bem mais curtinho, e a gente tem um que lançou esse ano, aqui no Brasil e lá fora também, que foi Corte de Chamas Prateadas, que é sob o ponto de vista de uma outra protagonista da história. E como Corte de Espinhos e Rosas foi meu primeiro contato com a Sarah J. Maas, com esse universo de féricos e tal, eu resolvi começar a falar por ele, mesmo que ele tenha sido publicado depois de Trono de Vidro. Corte de Espinhos e Rosas foi publicado pela primeira vez em 2015 e veio para o Brasil no mesmo ano, se eu não me engano. Bom, eu li a Cotar pela primeira vez ano passado, 2020, fim do ano, e eu me apaixonei. Eu comecei com esse livro com um ritmo um pouco mais lento, porque eu não estava habituada a esse tipo de fantasia, nunca tinha lido nada muito parecido com o que a Sarah escreveu nesse livro. Gostei demais da protagonista, que é a Feira, Feire, como você quiser chamar ela. Eu falo Feira, é até engraçado, né, falar Feira. Mas enfim, eu gosto muito dessa história. O primeiro livro, ele é de longe o pior da saga, fora a novela, que a novela eu não conto muito, porque a novela é mais uma coisa pra gente pensar assim, nossa, o que aconteceu depois do terceiro livro? Que depois do terceiro livro fica um monte de coisinha aberto, porque a gente não tinha certeza se a autora ela ia ou não continuar a saga, porque é uma trilogia fechada da protagonista Feira. Por exemplo, Corte de Chamas Prateadas, que é considerado o quarto livro, que não entra nessa conta, é de uma outra protagonista, o ponto de vista, a história de uma outra protagonista. Já esse aqui, ele é um pontapé inicial para uma fantasia muito gostosa de ler, com bastante magia, bastante elementos fantásticos mesmo, uma história assim bem construída, e é em primeira pessoa, uma coisa que eu gosto bastante, uma protagonista que você vai adorar ela é maravilhosa, ela é bem jovem quando a história começa, ela tem 17 anos, se eu não me engano. E assim, é um livro que eu gosto muito, tem resenha aqui no canal, eu fiz um mês especial só de Cotar, do tanto que eu gosto dessa série de livros. Gosto demais mesmo, tem personagens incríveis, o universo fantástico ele é muito legal, ele é muito diferente. A gente tem alguns termos, alguns nomes que não são muito conhecidos, porque são coisas que a própria autora criou, como grão-senhores, grão-féricos, são coisas que não são muito comuns pra gente que tá lendo fantasia. Então, tem um pouco de estranhamento quando você está começando a ler o livro. É claro que a autora ela explica bem, mas ao mesmo tempo, esse primeiro livro dela, eu acho que de todos os livros que eu li da Sarah J. Maas, esse é o que tem a escrita mais arrastada. Eu, por exemplo, não li a série de livros da Cidade da Lua Crescente, que vai lançar o segundo livro ainda, só tem um. Mas enfim, eu acho esse livro aqui um pouco arrastado. É um começo mais difícil de série, de começar uma história. É diferente de Trono de Vidro. Por exemplo, eu vou falar isso depois, vou estender isso mais depois. Mas ainda assim, é um começo legal para uma fantasia. Eu gosto bastante. É um 4 estrelas pra mim. Primeira vez que eu li, eu dei 4 estrelas e meia. Mas agora, quando eu reli, que eu já reli essa saga, imagine, eu li, não faz nem... Eu li fez um ano, há um tempo atrás. E agora eu já reli em junho de novo e foi totalmente diferente a releitura. Eu percebi várias coisas antes que eu não tinha percebido, porque eu fui na ânsia de ler, eu li muito rápido. Esse primeiro livro nem tanto, mas o segundo e o terceiro eu li numa ânsia absurda. E daí quando lançou o quarto esse ano, que eu logo comprei, eu li com mais calma e eu me atentei mais aos detalhes que tinham passado despercebidos antes. Então assim, eu gosto muito de Acotar, é uma fantasia muito bem escrita, mas foca muito mais no romance. A protagonista ela tem um caráter muito legal, a gente tem um palco para toda uma história, para todo um problema entre reinos, entre povos, é uma coisa bem legal mesmo. Mas ao mesmo tempo foca muito no relacionamento dela com ela mesma e dela amoroso com a família. É uma coisa que em Trono de Vidro aparece muito, é muito importante, mas ao mesmo tempo a fantasia, os problemas, os conflitos internos e externos, eles são muito mais bem desenvolvidos do que, por exemplo, aqui em Acotar. É a minha opinião, tá, gente? Lembrando que tudo que eu for falar agora nesse vídeo sobre Acotar ou sobre Trono de Vidro é exatamente a minha opinião, é baseado na minha experiência com a leitura. Você pode ter uma experiência totalmente diferente. Eu gosto muito da Feira, eu gosto muito dessa saga. Esse primeiro livro não é meu preferido, mas ele é um bom começo, porque a gente tem reviravoltas muito grandes nas histórias. Então é bom pra gente ir se habituando
esse primeiro livro, porque depois a gente vai cair do cavalo repetidas vezes, sucessivas vezes, mas pensando agora na saga no geral, é uma saga muito boa, é uma saga muito gostosa de ler. Eu amo esse último livro que foi lançado esse ano, porque eu adoro a protagonista dele, eu gosto do desenvolvimento dela. Não é um livro perfeito, mas eu adorei a minha experiência com a leitura, então eu dei 5 estrelas. Tem resenha aqui no canal também. Lógico que tem pessoas que odiaram, assim como tem pessoas que amaram. Vai muito da experiência que você vai ter com a leitura, do que você estava esperando. As minhas expectativas, elas foram sanadas em diversos pontos. E pra mim, então, foi um livro maravilhoso. A saga, no geral, é uma saga maravilhosa, uma saga que eu adoro. Uma saga que até em certo ponto foi saturada pra mim, porque eu li tanto ela, porque eu fiquei tanto tempo consumindo só conteúdo de ACOTAR, que eu não via mais nada sobre outros livros. Então acabou que eu fiquei um pouco saturada dessa saga, mas ainda assim amo muito ela e tenho muito carinho por ela. Gente, tá impossível gravar com essas maritacas aqui fora. Tá tudo fechado no meu quarto e ainda assim é um barulho do inferno. Ai, gente, se você já leu algum dos 2 livros, ou os 2, comenta aí qual que você prefere, qual que é a sua saga preferida e por que também que ela é a sua saga preferida, se você concorda ou não com a minha opinião. Enfim, fique no seu direito de comentar o que você quiser, desde que seja com respeito, assim como eu estou dando minha opinião com respeito, amor e sinceridade. Bom, gente, antes de eu continuar falando sobre Trono de Vidro, já deixa seu like se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada que eu posto por aqui, toda quarta e sábado, 6 horas da tarde. Falando agora sobre Trono de Vidro, a gente tem aqui, então, uma narrativa onisciente. A gente tem um narrador em terceira pessoa que ele sabe tudo sobre todos e ele vai narrando pra gente a história, mas focando na nossa protagonista, outra protagonista feminina, Celaena Sardothien, e é muito, muito bom. Celina, como você quiser falar, também fica a seu critério. E eu gosto muito de Trono de Vidro. Bom, o Trono de Vidro é a mesma coisa de ACOTAR. O primeiro livro ele não é tão incrível quanto os outros. Esse aqui foi o primeiro publicado, foi publicado pela primeira vez em 2012. E também é o primeiro livro da autora. E por ser um primeiro livro de uma autora, levando em conta que Corte de Espinhos e Rosas foi publicado 3 anos depois, eu acho esse livro aqui incrível e eu gosto mais dele do que ACOTAR. Talvez eu tenha um sentimentalismo a mais pra ACOTAR por ter sido a primeira saga que eu li da autora. Mas eu não terminei de ler Trono de Vidro ainda, são 8 livros. Eu li 5. 5? Eu li 5 livros de Trono de Vidro, tô lendo o 6º, tô no começo do 6º, mas ao mesmo tempo eu gostei muito mais do que ACOTAR. Aí eu já começo falando isso, né, sendo totalmente parcial, porque eu estou absurdamente apaixonada por essa fantasia. Os elementos fantásticos, na verdade o enredo dessa história, é muito, muito bom. Aí a protagonista desse livro, ela é incrível, ela tem um desenvolvimento impecável, porque então, em 5 livros que eu li, cada livro é mais surpreendente, é mais maravilhoso do que o outro. Eu comecei por Lâmina da Assassina, que foi um livro que foi lançado depois do primeiro livro da saga, mas que se passa antes, na ordem cronológica que eu falo, sabe? E eu preferi começar por aquele, mas você pode começar por Trono de Vidro e depois a Lâmina da Assassina, que não tem problema nenhum, tá bom? Mas enfim, independente da ordem que você for começar, o desenvolvimento que a protagonista tem é incrível. E a fantasia, ela também é construída aos poucos. Não é tudo empurrado pra você igual a ACOTAR. A autora, ela vai te dando aos poucos detalhes sobre as coisas. Também faz parte da história isso. E fica muito mais gostoso pra entender, pra ler a história. É sensacional mesmo, você sente que você tá descobrindo as coisas junto com a protagonista ou junto com os personagens que não tiveram tanto contato com a magia. É muito, muito legal mesmo. Eu acho que a relação entre os humanos e os féricos na saga do Trono de Vidro em geral é muito melhor construída, faz muito mais sentido. E as reviravoltas que tem nessa saga são incríveis, são impecáveis. A autora, ela te faz de boba muito mais do que em ACOTAR. ACOTAR são pequenas coisas, são em alguns momentos, ainda tem sim, reviravoltas muito legais, mas aqui é em todo momento. E como eu já disse antes, a protagonista, ela é genial, inteligentíssima e eu amo essa protagonista. Amo o desenvolvimento dela, é a coisa mais incrível da história inteira, na minha opinião. E olha que eu nem terminei e eu já acho que, nossa, é um dos melhores desenvolvimentos de personagem que eu já vi. E depois que você vai compreendendo tudo, a história dela, tudo que aconteceu, é muito incrível. E os personagens inseridos na história, aos poucos, eles são incríveis também. Eles têm um desenvolvimento bem legal. E as coisas que acontecem, as reviravoltas, elas são assim, sem parar mesmo, consecutivas. E isso deixa tudo muito mais legal da história. Você fica besta lendo, te dá ânimo pra ler. O meu livro preferido até agora foi A Herdeira do Fogo, que é o 3º livro na ordem, assim, que na ordem desses livros aqui, dessa capa aqui, eu gosto demais, demais mesmo dessa saga. Tô amando ler ela, tô amando, tanto que eu comecei a ler, gente, faz um mês.
faz um mês que eu comecei a ler Trono de Vidro. Hoje é dia 27, então faz um mês mais ou menos que eu comecei a ler, que eu comecei por Lâmina da Assassina. E eu simplesmente estou devorando os livros, né? Tô no sexto, entendeu? E eu não tô lendo só isso, né? Então, realmente, é uma fantasia que tá me pegando muito, que tá me apaixonando demais e já é mais querida por mim do que a Kotar. Talvez seja aquela ânsia do momento de eu estar lendo tudo agora, talvez. Mas eu acho difícil porque são vários fatores que vão contribuindo pra eu achar isso, sabe? Eu acho que é um nível superior da escrita da Sarah J. Maas, do universo dos féricos, da história da magia, assim, das reviravoltas. Eu acho que é muito legal. Não acho que é perfeito também, tanto que eu não dei 5 estrelas pra nenhum livro, só pra Herdeira do Fogo, eu dei 4,5 pra todos. Mas é porque eu também gosto muito de romance e esses livros, eles dão isso pra gente, eles dão essa parte romântica e tal, mas não é o foco principal. E eu sinto falta de um casal maravilhoso, sabe? Eu acho que nós temos um casal legal nesse livro, mas como eu ainda não terminei, eu não tenho certeza do quanto que vai ser desenvolvida essa relação, porque ainda não tá tão desenvolvida. Teve um começo legal, tá tendo um desenvolvimento bem bom, que eu tô gostando muito, que eu fiquei muito emocionada várias vezes, que eu tô achando muito incrível, e eu quero ver depois, no final, eu quero ver como que vai ser o sofrimento, porque me falaram, já tomei não tomei um spoiler, mas já me falaram que eu vou sofrer muito nesse livro que eu tô lendo, que é Império de Tempestades. Então, assim, não posso afirmar totalmente, com 100% de certeza, que Trono de Vidro é muito superior a Kotar. Mas eu estou gostando mais da experiência. Eu, como leitora que ama fantasia. Mas, em questão de romance, em questão de desenvolvimento de casal, em questão de química, eu acho que a Kotar é superior. Mas eu ainda não terminei, então tem muita coisa, muito chão, muita história ainda pra acontecer. E talvez eu mude essa opinião. Eu venho aqui dar as minhas conclusões pra vocês depois que eu terminar de ler toda a saga, que vai ser mais ou menos no meio de novembro, por aí. Então, gente, no fim das contas, as duas sagas são muito boas. Se você gosta mais de romance e menos de fantasia, talvez você goste mais de Kotar. Mas ainda assim, a fantasia é muito presente nesse livro, porque é o gênero principal dela. Já se você gosta mais de fantasia, Trono de Vidro vai pegar muito mais você. E creio eu que Trono de Vidro seja mais abrangente. Porque se você não gosta de romance, se você gosta só de fantasia, você vai adorar esse livro. Mas, por exemplo, a Kotar, se você não gosta tanto de romance, esse livro ele vai te incomodar um pouco. Porque é um foco narrativo muito grande. Já Trono de Vidro, ele foca mais na jornada da protagonista. E lógico que tem os problemas ao redor, assim, mas a jornada dela é uma coisa muito importante, é uma coisa muito relevante pra história, sabe? Então, eu gosto mais de Trono de Vidro. Eu gosto muito das duas. Essa aqui seria uma saga 4,5 estrelas pra mim, e essa aqui seria uma saga quase 5 estrelas, beirando a perfeição mesmo. Eu tinha altas expectativas pra Trono de Vidro, e se eu não gostasse, eu não ia falar bem mesmo, porque eu sou esse tipo de leitora. Mas eu gostei muito das duas sagas, e ler Trono de Vidro depois de Kotar funcionou muito pra mim. Não sei como vai ser a experiência pra vocês, não sei se vocês já leram ou não leram ainda. Se você já leu, comenta aí qual das duas sagas você prefere, ou se você só leu uma delas, comenta a sua opinião sobre, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Posso trazer mais vídeos comparando livros específicos da saga, comparando casais. Posso fazer tudo isso, que eu adoro fazer essas coisas. E eu vou trazendo pra vocês conforme vocês forem comentando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.